Papai encostou na porta do meu quarto naquela manhã, a graxa da oficina ainda manchando as suas mãos. Ele esticou o cartão de crédito e um pequeno pedaço de papel onde tinha anotado a senha em caixa alta. Paula, pode encomendar aquele relógio para mim esta noite? O site está dando problemas. Usa este cartão, por favor, é só carregar. Eu assenti, já amarrando os cadarços das minhas botas para ir trabalhar. Deixei o cartão e o papel na minha secretária e saí apressada. O dia no porto arrastou-se, com contentores atrasados, um problema alfandegário que não se resolvia e um supervisor sem paciência para erros. Quando finalmente estacionei em casa, os meus olhos ardiam. Tudo o que eu queria era um banho e a minha cama, mas lembrei-me do relógio. Liguei o computador, inseri os dados e cliquei para finalizar a compra. A tela piscou em vermelho, transação recusada. Fundos insuficientes. Eu franzi a testa. O pai não era descuidado com o dinheiro e aquele cartão era para despesas importantes. Tentei de novo, mas a mensagem foi a mesma. Confusa, verifiquei o saldo. O que vi não eram algumas centenas de dólares para um relógio, mas sim despesas empilhadas em negrito, lojas de roupa de luxo, a confirmação de uma passagem aérea e uma reserva de praia não reembolsável. O chão do corredor rangeu e a Milena entrou, balançando uma sacola de marca como se estivesse a desfilar numa passarela. As lantejoulas nas suas calças brilhavam sob a luz da sala, e etiquetas novas balançavam da sua blusa. Ela jogou o cabelo para trás e sorriu com arrogância. Gostou? E amanhã estou de partida para Huntington. Preciso de uma pausa. A minha boca se abriu, mas a incredulidade tomou conta de mim. Ela tinha realmente feito aquilo. Tinha tirado o cartão, lido a senha e gastado milhares de dólares como se o dinheiro crescesse nas árvores lá fora. Contra todo o meu instinto, uma gargalhada se rasgou de mim. Não era uma risada educada, mas sim de pura incredulidade. O sorriso de Milena vacilou. Qual é a graça? Ela perguntou rispidamente, mudando a sacola para o outro braço. Antes que eu pudesse responder, as botas do pai ecoaram pelo corredor. A porta se abriu de repente, o rosto dele estava vermelho, a mandíbula travada, a voz a tremer nas paredes. Quem roubou os meus 20 mil dólares? Milena congelou, a cor sumindo do seu rosto tão rápido quanto tinha chegado. A sacola escorregou da sua mão, derramando papel de seda pelo chão. E naquele segundo congelado, eu soube que o frágil equilíbrio da nossa casa tinha se partido, e não haveria um caminho fácil de volta. Na manhã seguinte à explosão do meu pai, saí de casa antes de todos acordarem. O porto já estava agitado, os guindastes a se erguendo no céu como árvores de ferro e os motores a roncarem pelo pátio. Eu percorria as filas de contentores com a minha prancheta na mão, verificando as etiquetas e ouvindo o rádio a chiar. O meu trabalho era repetitivo, mas seguro, do tipo que ensina a ter paciência. As mercadorias não se moviam mais rápido porque eu queria. Elas se moviam de acordo com a maré, a papelada e os horários se alinhavam. Eu guardava cada dólar extra que ganhava. Às vezes, saltava o almoço e guardava o dinheiro numa conta que raramente usava. Cada depósito era um tijolo na construção de um plano que eu guardava para mim, um dia, ter a minha própria pequena consultoria, para ajudar aqueles que não tinham paciência para lidar com atrasos e códigos. Não era um trabalho glamouroso, mas era meu. Milena vivia num mundo diferente. Ela chamava de liberdade. Passava noites em Long Beach, bebia cocktails sob as luzes de neon e tinha manhãs em que não se levantava até o sol já estar bem alto. As redes sociais dela estavam cheias de sorrisos, amigos abraçando, legendas sobre viver o momento. Em casa, ela contava histórias de festas e de encontros por acaso com pessoas que a entendiam. Os meus pais riam e os olhos deles brilhavam de orgulho. A Milena ilumina um ambiente, o pai disse uma vez, como se o charme fosse uma moeda. A mãe sempre acrescentava, ela vai encontrar o seu caminho. Sempre encontra. Nunca me disseram o mesmo. Os meus relatos sobre uma remessa que passou pela alfândega, ou um novo processo que eu tinha otimizado eram recebidos com acenos educados. Nada mais.
Parecia que o trabalho duro não brilhava da mesma forma. Eu dizia a mim mesma que não me importava, que a disciplina era mais importante do que os aplausos. Mas sempre que a Milena se banhava na admiração deles eu ficava invisível, algo em mim se contraía. O ressentimento era uma maré silenciosa, puxando as bordas do que eu pensava que podia aguentar. Quando a verdade do cartão roubado se instalou no silêncio da nossa casa, eu soube que essa maré finalmente estava mudando, e era apenas uma questão de tempo até ela quebrar com força sobre todos nós. O roubo do cartão de crédito não veio do nada. Foi apenas a maior onda numa maré que vinha a crescer há anos. Eu podia rastreá-la em pequenas coisas, notas de $20 que eu deixava na minha mesa de cabeceira, cuidadosamente dobradas, e que desapareciam na manhã seguinte. No início, eu pensava que tinha me enganado na conta ou que tinha gasto o dinheiro sem me lembrar, mas o padrão se repetia, cada desaparecimento coincidia com os dias em que a Milena aparecia com novas bugigangas ou saía à noite. Quando a confrontei uma vez, ela inclinou a cabeça com aquele sorriso que sempre desarmava os nossos pais. Relaxa, Paula. Eu só peguei emprestado. Você é tão rígida. Ela prometeu que me pagaria de volta, e às vezes pagava, deslizando uma nota de 5 na minha mão semanas depois, como se isso equilibrasse a balança. Eu dizia a mim mesma que não valia a pena a discussão. A mãe fazia o papel de mediadora, me lembrando que éramos irmãs e que o dinheiro ia e vinha. Não fique aí contando cada centavo, ela dizia, como se a justiça fosse uma mesquinhez. Era mais difícil de entender o pai. Ele valorizava o trabalho, mas raramente repreendia a Milena. Quando ela o encantava com uma história ou o abraçava depois de uma noite fora, a questão se dissolvia. Eu ficava com a minha irritação, como se fosse algo proibido, invisível para todos os outros. A raiva vinha primeiro, mas a culpa sempre a seguia. Talvez eu fosse muito rígida, muito séria, pouco disposta a deixar as coisas passarem. A leveza de Milena fazia eu parecer pesada em comparação, e parte de mim perguntava se isso era culpa minha. Se eu sorrisse mais, brincasse mais, eles me viriam de forma diferente. O cartão mudou tudo. Já não era uma nota de 20 que tinha desaparecido ou uma desculpa esfarrapada. Eram milhares de dólares em roupas de luxo, bilhetes e férias para as quais eu não tinha sido convidada. Era a prova de que a trilha de pequenas perdas nos tinha levado diretamente para a beira de algo que não podíamos mais ignorar. E enquanto eu observava o rosto do pai endurecer e a voz da mãe vacilar, eu soube que a contabilidade que tinha sido adiada finalmente estava à nossa porta. Naquela noite, eu estava sentada com o cartão ainda deitado onde o pai o tinha deixado, o pedaço de papel ao lado como uma acusação. Revivi a manhã na minha mente. O pai se encostou, me pediu para encomendar o relógio e deixou ambos os itens à vista. Eu tinha saído apressada, dizendo a mim mesma que podia esperar até a noite. Não pensei em nada quando a Milena espreitou a cabeça no meu quarto mais tarde, dizendo que precisava do meu carregador. Ela demorou mais do que o habitual, os olhos examinando a mesa de cabeceira antes de ela finalmente sair. A prova estava ali agora, em preto e branco. Confirmações de voos, reservas de hotéis, compras de boutiques, tudo cobrado no cartão. Um depósito num resort de praia em Huntington, não reembolsável. 2 bilhetes de avião no nome de Milena, com partida marcada para a manhã seguinte. O meu pulso palpitava enquanto eu rolava a página. Isto não era um punhado de notas, não eram algumas bebidas compradas com dinheiro emprestado. Isso era fraude, cometida com a confiança do meu pai como garantia. Eu quase conseguia ouvir a voz dela justificar para si mesma. O cartão foi deixado de fora, a senha estava anotada. Foi praticamente um convite. Essa era a lógica da Milena. Dobrar a realidade até ela lhe servir. Mas os convites não justificam o roubo, e o descuido não justifica a traição. O que me incomodava mais não era apenas o dinheiro. Era o quão fácil ela fez parecer. Nenhuma hesitação, nenhum medo, apenas a confiança de que ela se safaria. Ela entrou no meu espaço, pegou no que não era dela e construiu um fim de semana de fantasia sobre a base do trabalho de outra pessoa. Eu me sentei na cadeira, a olhar para o saldo em declínio no ecrã. O pai tinha confiado em mim com a conta dele,
e eu tinha deixado a porta aberta. Milena tinha passado por ela sem pensar duas vezes. Quando a gargalhada dela ecoou pelo corredor mais tarde, eu soube que o confronto que nos esperava não era apenas sobre dinheiro. Era sobre cada desculpa esfarrapada, cada vez que tínhamos olhado para o outro lado, e agora não havia mais para onde olhar senão diretamente para ela. O corredor parecia mais estreito do que o habitual, as paredes se fechando enquanto a voz do pai tremia no ar. Milena estava ali com as suas sacolas de compras ainda meio abertas, os olhos se movendo entre nós como um animal encurralado à procura de uma saída. Você gastou, o pai trovejou, a sua mão fechada em volta do extrato que eu tinha impresso. $20.000. Você acha que eu trabalho todos estes anos para você desfilar em roupas de marca e marcar férias? O queixo de Milena se levantou, a sua velha arma de confiança brilhando por um segundo. Não foi assim, ela disse rapidamente. Eu apenas deixei o cartão de fora. A senha estava escrita ali mesmo. Como é que é só culpa minha? Ela praticamente convidou para que acontecesse um problema. As palavras dela caíram pesadas. Os olhos do pai moveram-se para mim, à espera da minha resposta. As minhas mãos tremeram enquanto eu lhe passava os recibos impressos, cada um marcado com a hora. Eu estive no porto o dia todo, eu disse, a minha voz mais firme do que eu sentia. Cada despesa corresponde às horas em que eu estive fora. E cada uma delas está no nome dela. Bilhetes de avião, depósito de hotel, boutiques de luxo. Não há como confundir quem fez as compras. O sorriso de Milena vacilou. Você só está distorcendo as coisas. Eu não sabia que era o cartão do pai. Eu pensei que era o teu. Achei que você não se importaria, depois de tudo que você tem guardado. O rosto do pai endureceu com aquilo. Ele olhou para mim, depois para ela, e algo na sua expressão mudou. Durante anos, ele tinha desconsiderado as histórias dela, ignorado as minhas reclamações silenciosas. Mas agora, o peso do papel e dos números estava pesado nas suas mãos, inegável. A mãe apareceu da cozinha, secando as mãos com uma toalha, a confusão nublando seu rosto. O que está acontecendo? Ela perguntou, os seus olhos em nós. Eu não respondi. Não precisei. O pai entregou a ela os recibos e ela leu em silêncio, os seus lábios se apertando. Pela primeira vez, as desculpas fáceis não vieram. Milena tentou novamente, mais suave agora. Pai, foi apenas um engano. Eu vou pagar de volta. Mas ninguém se moveu para proteger. O ar no corredor tinha um novo equilíbrio, como se o chão em si tivesse inclinado sob nós. E naquele silêncio, eu soube que a punição estava apenas a começar. A casa ficou tensa por 2 dias. O silêncio era quebrado apenas por ordens curtas e pelo fechar de portas. O pai mal falava ao jantar, os seus olhos fixos no prato. A mamãe se movia cuidadosamente entre nós, como se uma palavra errada pudesse provocar outra explosão. Milena me evitou completamente, se fechando no quarto como se o corredor tivesse se tornado um terreno hostil. Na terceira noite, o papai nos chamou para a sala de estar. Ele ficou em frente à lareira, com o extrato do cartão de crédito dobrado na sua mão. A sua voz estava firme agora. Nada de gritos, nada de raiva, apenas uma certeza. Eu não vou apresentar queixa, ele começou. Mas isto não vai desaparecer. Você roubou $20.000, Milena. Você vai pagar de volta. Milena cruzou os braços, já se irritando. Como? O senhor acha que eu tenho todo esse dinheiro por aí? Você vai trabalhar, ele disse. Cada salário, cada gorjeta, cada bônus, o que você ganhar vai diretamente para esta dívida, até que ela desapareça. A sua risada foi curta, frágil. Está falando sério? Sim, papai respondeu. E para ter a certeza de que não invente desculpas, a Paula vai ajudar a redigir o acordo. Ele será assinado, testemunhado e claro. Chega de discussões. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu engoli em seco, mas assenti. Naquela noite, me sentei à mesa da cozinha com um bloco de notas,
escrevendo um plano de pagamento que dividia a quantia em parcelas mensais. Não era rápido. Levaria anos, mas era vinculativo. Quando entreguei as páginas ao pai, ele leu cada linha, depois deslizou-as pela mesa em direção a Milena. Ela leu por alto, a sua mandíbula se apertando. Isto é ridículo, ela murmurou. Estão me tratando como uma criminosa. Você nos tratou como tolos, o pai respondeu. Agora fará o que é certo. Por um longo momento, pensei que ela se recusaria. Então, com uma respiração brusca, ela pegou na caneta do balcão e assinou o seu nome na parte de baixo. Papai dobrou os papéis e os guardou no envelope, selando como se estivesse fechando um cofre. O peso na sala mudou. A sentença tinha sido dada, não num tribunal, mas na nossa própria sala de estar, e a lenta matemática do pagamento acabava de começar. Milena arranjou um emprego num armazém de vendas, o tipo de lugar onde os turnos duravam 12 horas e o ar cheirava a poeira e óleo. Papai a levou no primeiro dia, ficando ao lado do carro até ela entrar pelas portas. Pela primeira vez, ele não sorriu nem acenou. Ele apenas esperou até que ela desaparecesse lá dentro, depois ligou o carro em silêncio. Na primeira semana, ela chegou em casa com as mãos cheias de bolhas e uma expressão amarga. Ela bateu as botas contra a parede, resmungando sobre supervisores que davam ordens e colegas de trabalho que a tratavam como se ela não fosse ninguém. Na segunda semana, ela já tinha começado a chegar atrasada. Trânsito, ela alegava, embora todos soubessem que o ônibus passava no horário. À noite, eu ouvia ela andar de um lado para o outro no seu quarto, o barulho dos cabides enquanto ela tirava roupas do armário. Pouco tempo depois, peças do seu novo guarda-roupa começaram a desaparecer. Passei por uma loja de segunda mão na Anaheim Street uma tarde e vi uma das blusas na montra, as etiquetas balançando. Ela estava a vender o que antes eram os seus troféus. Cada venda que ela fazia sustentava a gasolina ou as compras, enquanto o resto do seu salário ia diretamente para o envelope de pagamento do papai. O brilho social dela também diminuiu rapidamente. Os amigos que antes enchiam o seu celular com convites, ficaram quietos. Fotos de bares cheios e risadas noturnas pararam de aparecer nas suas redes. Quando eu passava pelo seu quarto, às vezes a via rolando as fotos antigas. O rosto dela iluminado por uma vida que ela tinha construído para mostrar, mas que não existia mais. A mãe, que sempre era rápida a suavizar as coisas, já não corria mais para defender. Ela cozinhava, limpava e seguia em frente. Mas quando Milena reclamava sobre a injustiça de tudo aquilo, mamãe apenas apertava os lábios. Era como se o reservatório de desculpas finalmente tivesse secado. Ao ver a minha irmã se encolhendo sob o peso das suas próprias escolhas, senti algo misto, metade alívio, metade pena. Ela tinha sido intocável por tanto tempo, adorada, à luz de qualquer ambiente. Agora o brilho tinha desaparecido, e tudo o que restava era a verdade crua que ela já não podia esconder. Aconteceu numa terça-feira. Milena entrou antes do meio-dia, os ombros caídos, uma carta dobrada na mão. Ela não precisou dizer. O silêncio se agarrou a ela como a poeira do chão do armazém. Papai leu a página, os olhos se estreitando enquanto ele lia as palavras. Demissão por repetidos atrasos, falta de cumprimento de instruções, falta de desempenho. Ele pousou a carta na mesa sem falar nada. Por um longo tempo, o único som foi o do relógio a tic-taquear em cima do frigorífico. Então ele disse, calmo, mas com uma voz final. Você ficou sem opções. Encontre um novo emprego imediatamente, ou saia desta casa. A boca de Milena se abriu, pronta para argumentar. Mas mamãe a interrompeu, não com palavras de conforto, mas com um aceno silencioso e trêmulo. O teu pai está certo, ela disse. Nós não podemos continuar a fingir que isto não é o que é. A sala parecia se inclinar. Durante anos, a mãe tinha sido o escudo de Milena, ignorando seus erros, traduzindo-os em fases inofensivas. Ouvi-la ficar do lado do pai deixou Milena piscar os olhos, como se o chão tivesse cedido sob os seus pés. Eu falei cuidadosamente, não querendo atacar quando ela já estava embaixo.
Há vagas no porto para assistência de escritório. Não é glamouroso, mas é seguro. E eu conheço uma mulher que aluga quartos partilhados baratos se precisares de um lugar mais perto do trabalho. Os olhos dela se fixaram nos meus, cheios de indignação. Você também quer me expulsar? Eu não estou te expulsando de nada, eu disse. Mas eu não vou pagar as tuas dívidas. Você precisa de um plano, não de mais uma desculpa. Ela enfiou a carta de volta na sacola, murmurando para si mesma. O pai não se levantou, não gritou, apenas ficou ali, com as mãos cruzadas, à espera que ela escolhesse. O limite tinha sido traçado, claro e frio, e pela primeira vez, ninguém na família se apressou para apagar a linha para ela. Na noite anterior à sua partida, Milena se moveu pela casa em silêncio, juntando o que podia caber numa única mala de viagem. Sem discursos, sem declarações dramáticas. Eu me sentei à mesa da cozinha, ouvindo cada som viajando pelas paredes. Ao amanhecer, papai nos levou ao centro da cidade. A estação de ônibus cheirava a café frio. Milena ficou perto da plataforma, agarrando a sua sacola, os olhos fixos no ônibus, funcionando com as portas abertas. Pela primeira vez, ela parecia pequena, o brilho da sua postura tinha desaparecido. Nenhum de nós falou. O alívio e a tristeza se misturavam, densos no silêncio. Parte de mim queria abraçá-la, mas a memória de cada nota roubada, cada sorriso arrogante quando ela ignorava a minha raiva, me manteve imóvel. A mandíbula do pai estava travada, inflexível. Foi a mãe que finalmente quebrou o silêncio. A voz dela era baixa, mais para si mesma do que para nós. Eu devia ter visto antes. Eu arranjei desculpas, sempre dizendo que ela iria crescer. Pensei que amá-la significava protegê-la. Mas talvez eu apenas tenha alimentado o fogo. Milena então se virou, os olhos na mamãe. Depois para mim, depois para o papai. Por um segundo, eu pensei que ela diria algo, mas ela apenas deu um aceno fraco e subiu os degraus. O som das portas se fechando encheu a estação, seguido pelo ronco do motor partindo. Nós ficamos ali vendo, até o ônibus se tornar uma mancha cinza se fundindo com o trânsito. Ninguém se moveu, como se estivéssemos dando espaço para o que tinha acabado de acontecer entre nós. O ar estava mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. E naquele estranho equilíbrio, eu percebi que a vida dentro da nossa casa não seria a mesma novamente. Semanas se passaram, e a casa ficou num ritmo que eu não tinha conhecido antes. As refeições eram mais silenciosas, mas não tensas, apenas regulares, como a maré que entrava e saía sem interrupções. O pai voltava da oficina todas as noites e realmente demorava perguntando sobre o meu dia. Uma noite, depois de eu lhe contar sobre uma remessa bem-sucedida que eu tinha coordenado, ele pousou o garfo e disse: "Você nunca me decepcionou, Paula. Eu devia ter te dito isso antes." As palavras caíram mais pesadas do que eu esperava, e por um longo momento, eu não consegui responder. Quanto a mim, finalmente assinei o meu primeiro contrato para a consultoria que eu planejava há anos. Não era glamouroso, apenas uma empresa de transporte de médio porte, frustrada com atrasos alfandegários, mas era minha. Aluguei um escritório modesto, e senti uma sensação de propriedade que nunca tinha conhecido. O contrato de pagamento ainda estava na gaveta da minha mesa de cabeceira em casa. A assinatura de Milena gravada na parte de baixo. Eu não a aguardava como uma arma ou uma lembrança do fracasso dela. Eu aguardava porque provava algo que eu tinha aprendido da maneira mais difícil. Limites não são atos de vingança. Eles são âncoras que se mantêm firmes contra tempestades. E com essa âncora firmada, eu finalmente podia me dirigir para um tipo diferente de porto. Obrigada por ouvir a história de Paula. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.